Como construir um futuro inspirador em meio a tanta incerteza? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava dormindo no sofá da sua irmã, tenho certeza de que você tinha duas visões do mundo. Sim. Uma delas, imagino eu, e você me corrige se eu estiver errado, era pensar: vou ficar aqui para sempre. Nada vai dar certo. É humilhante estar dormindo no sofá da minha irmã. O mundo está andando mais rápido do que eu. Eu não tenho formação completa. Não é muito fácil ir empilhando tudo que pode dar errado? Sim. E você não diria que houve momentos em que parecia não existir nenhum futuro empolgante para você? Ainda mais naquela época, talvez com a internet bombando, e você sem entrar nisso, sem investir, sem nem saber por onde começar. Existiu essa versão sua? Com certeza. Também deve ter havido momentos, e teve de haver, senão não estaria aqui hoje, em que pensou: não estou nem aí para isso. Vou focar no que importa. Eu não desisto das coisas. Você é teimoso, e isso eu admiro em você. Dá para ver isso pelo jeito como lidera sua equipe? Então existe uma outra parte sua que diz: eu simplesmente não vou desistir. Se não me ouvirem agora, vão me ouvir algum dia. A verdade é que essas duas versões vivem dentro de nós, e existe evidência para sustentar as duas, se você procurar. Quando você está com dor de cabeça e busca na internet, pode achar algo dizendo: relaxa, provavelmente é só desidratação. Ou pode achar: isso deve ser um tumor no cérebro. Você encontra aquilo que decide procurar. Certo? O mundo sempre teve problemas, mas a gente acha que agora está pior do que nunca. Você gostaria de viver 200 anos atrás? Não. Exato. Mesmo que alguém dissesse que há 200 anos houve 5 minutos sem guerra, você iria querer voltar para lá? Não. Então eu sei que isso não é simples, mas tem um ponto aqui que considero importante. Você está falando de um futuro inspirador. A primeira coisa é entender que você pode empilhar tudo o que dá errado até sua mente entrar no modo: por que eu faria qualquer coisa? Quando falamos de um futuro motivador, o primeiro passo é perceber que você pode focar só no que dá errado e travar, ou também olhar para o que pode dar certo. E se eu puder usar a IA para não precisar captar dinheiro nem contratar tanta gente? E se eu finalmente conseguir liberar toda a criatividade que estava guardada dentro de mim? E se a humanidade realmente colocar limites e as coisas não saírem do controle? E se as guerras acabarem? E se houver paz? Porque aquilo em que você foca é o que você sente. Quando você estava no sofá da sua irmã, nos dias em que pensava: essa é a minha vida, vai ser assim para sempre, você se sentia péssimo, verdade? Sim. E também devia ter dias em que sua irmã pensava: por que ele está tão bem-humorado se nada mudou? Porque em alguns momentos você dizia para si mesmo: isso é só passageiro. Hoje, aos 57 anos, eu digo que esse lado negativo ainda aparece. Isso não some de vez. Você só aprende a reconhecer e dizer: hoje não vou alimentar o negativo. Hoje vou lembrar que estou vivo e ainda posso lutar. E isso me faz lembrar do Wayne Dyer, quando foi diagnosticado com leucemia. Ele estava ao vivo no palco, e eu consegui a gravação. Acho que o Brandon ou algum amigo me passou. E ele contou que quando recebeu o diagnóstico, olhou para o espelho e disse: cara, por que eu estou com leucemia? É porque eu bebi quando era jovem e não cuidei do meu corpo. Ele passou semanas se sentindo péssimo e perguntando por quê. Até que um dia mudou a chave e disse: vou ser o cara que vence a leucemia, vou ficar mais forte com isso. Vou provar para todo mundo que é possível viver com leucemia. E naquele instante a mente dele mudou. Depois ele não morreu de leucemia, acho que foi de ataque cardíaco. Mas ele dizia que já fazia 4 meses que estava vivendo com leucemia e estava mais feliz do que em qualquer outro momento da vida. O diagnóstico não mudou, o olhar dele que mudou. E eu sei que isso parece óbvio, mas será que é tão difícil assim? Se a gente conseguisse realmente dizer: se eu posso empilhar tudo o que há de ruim, por que não empilhar também o que há de bom? Esse é o começo de um futuro que te puxa para frente. Tem mais coisas envolvidas, claro, mas com o volume de notícias e a velocidade com que tudo chega até nós, se você só empilha o lado ruim, não dá conta de suportar tudo. Hoje, ninguém dá conta de tudo isso. Parece muito difícil. E acho que a virada começou para mim quando fui acumulando pequenas vitórias que mostravam que outra realidade era possível. E nem era sobre ganhar dinheiro. Era mais algo como: poxa, falei com alguém e a pessoa me respondeu. Sim. Ou então, cumprimentei um desconhecido e ele quis me contar sobre... Achou minha história incrível. Sim. Esses momentos de possibilidade foram criando, para mim, um acúmulo de algo inspirador em direção ao futuro. Estou aprendendo uma habilidade nova. Superei um medo. Hoje duvidei menos de mim mesmo. Fui empilhando possibilidades. Adoro isso. Parece bobo, mas é como em Debbie e Lloyd. Sim. Uma em 1 milhão. É uma então chance. eu ainda tenho uma chance. Exatamente, é isso Foi mesmo. isso que você viu. Estou no sofá, sem dinheiro nenhum, mas esse cara se interessou pela conversa que tive hoje. Vou me agarrar a isso. Pode até parecer mais fácil olhar agora e dizer: Sim. ah, Lewis e Dean já deram certo.
Mas todos nós tivemos inseguranças, nos questionamos. Nós já estivemos quebrados em Sim. algum momento. Também passamos por isso. E tem algo que você comentou no episódio anterior que gravamos. Acho que você disse que, até entrar nos 40 e poucos anos, sentia como se tivesse uma mão apertando sua garganta, até conseguir experimentar uma sensação de liberdade financeira. Acho que muita gente se identifica com isso. As pessoas sentem que não têm dinheiro suficiente, estão endividadas ou até têm algum dinheiro, mas acham que não basta para o futuro, e vivem com essa sensação de sufoco, como se não tivessem espaço para respirar. Mas às vezes, a pessoa começa a ganhar um pouco mais, ganha um respiro, conquista algum nível de liberdade financeira e para de se esforçar com a mesma intensidade. Por quê? Quando as pessoas começam a ganhar um pouco mais e se sentem mais seguras financeiramente, por que será que, de repente, param de se cobrar tanto? É uma pergunta muito boa. Sabe, se essas analogias parecerem batidas, me desculpa, mas elas ainda fazem muito sentido para mim. Sim. Acho que a gente precisa descobrir o próprio sistema operacional. Existem coisas que movem você e que talvez não movam a mim, e o contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas funcionam pela pressão, outras pelo prêmio, e tem gente que responde aos dois. O que te move hoje? Eu adoraria dizer que é só a recompensa, mas a verdade é que o que mais me move é a pressão. Como é na prática? É aquela ideia do chicote ou da cenoura, da pressão ou da recompensa. Por exemplo, já volto nisso e me lembra de falar do meu pai depois, mas... Vamos voltar por um segundo a essa ideia de futuro inspirador. O que move você é propósito. É aquilo em que você é realmente bom. É a razão pela qual você quer chegar lá. Então imagina que você tem uma caixa de ferramentas e começa a ganhar tração. Sua garganta já não está sendo apertada, certo? Sim. Uso essa analogia porque na minha infância, todas as conversas dos meus pais eram sobre dinheiro. Não dava para ir aos jogos, nem viajar, nem fazer nada. Estudei em escola particular por 2 anos, até que um dia os professores... Minha avó pagou por 2 anos e depois passou a responsabilidade para meus pais, mas eles não pagaram. Tiraram a gente da escola no meio do ano e ainda fomos despejados. Nossa! Então eu vi, sem que meus pais percebessem, que tudo girava em torno do dinheiro. E eu sempre disse que era como se eles nem percebessem que estavam sendo sufocados. Nem percebiam o peso disso. É como oxigênio nesta sala. A gente não pensa nele, mas se alguém apertasse sua garganta, seria a única coisa em que você conseguiria pensar. Quando o dinheiro está apertado, todas as decisões passam por essa lente. E quando você reconhece isso, talvez comece a construir um futuro capaz de te tirar desse lugar. Mas nada acontece de uma hora para outra. Leva tempo para se endividar, leva tempo para sair das dívidas e leva tempo para construir riqueza. Mas deixa eu compartilhar uma coisa sobre esse futuro inspirador. Estava pensando numa caixa de ferramentas. E então, eu pego dessa caixa o que for preciso para continuar avançando. Então não é só ter um futuro inspirador, nem apenas pensar no que pode dar errado. O importante é usar o que for necessário para te fazer seguir em frente. Às vezes, o que me move é o que ainda pode acontecer. Outras vezes, o que me move é não retroceder. Então nessa caixa de ferramentas, às vezes eu olho para chegar ao fim da vida e o meu Criador me mostrar o homem que eu poderia ter sido. E eu sinto isso de verdade. Não é só discurso. Nossa! Eu consigo sentir isso de verdade, como se ouvisse. Sim, você foi uma inspiração para os seus filhos. Eles seguiram em frente. Viram o pai deles lutar, falhar, se levantar e continuar. E eu também imagino o pior. Ter jogado pequeno. Se eu visse quem poderia ter sido e tudo o que deixei passar, só desejaria voltar no tempo. Então eu digo a mim mesmo, Dean, desejo concedido. Você está aqui. Vamos com tudo. Nossa, isso é muito legal. Mas há momentos em que nem isso basta. E preciso te contar uma coisa sobre o meu pai. Ele foi casado 5 vezes e, tudo bem eu compartilhar isso, sofreu abuso físico e sexual na infância. Era um italiano à moda antiga, nunca buscou ajuda e brigou com todo mundo a vida inteira. Era como se carregasse uma raiva instalada dentro dele. Certo? Ele tinha 10 irmãos e não falava com nenhum deles. Também não falava com o pai nem com a mãe quando eles morreram. Minha irmã não fala com ele há 22 anos e seu único outro irmão que ele tinha. As ex-mulheres dele também não falam com ele. Ele nunca resolveu isso. Hoje, aos 90 anos, ele é um dos meus amigos mais queridos, mas essa ferida nunca foi curada.
Eu vi meu pai trabalhar duro e tentar ser um bom pai. E isso pode soar horrível, mas sabe o que eu uso quando travo de vez? Se você não fizer isso, vai acabar igual ao seu pai. Nossa! Algumas pessoas podem achar isso pesado demais, mas eu não fico preso nisso. É como nitro num carro. Eu aperto o botão, acelero, ganho impulso e depois digo, agora vou guardar isso. Aí volto a focar no futuro que me move. Mas não é fácil. Você precisa de uma caixa de ferramentas com coisas que te movam. Eu não quero me acomodar nem chegar ao fim da vida sentindo que só fui levando. A gente se sente vivo quando cresce. E isso não significa milhões ou bilhões de dólares. Significa ser uma versão melhor hoje do que eu fui ontem. Sim. Quando você faz isso, se sente vivo. Eu não ligo para o que digam. Ninguém quer simplesmente levar a vida no automático, certo? Se alguém dissesse, você ganha 80 mil por ano, vou te pagar 100 mil por ano para o resto da vida e tudo o que você precisa fazer é sentar aqui e olhar para esse campo todos os dias. Acho que muita gente toparia na hora. Mas depois de um ano diria, tô fora. Prefiro ganhar 40 mil do meu jeito. É preciso revelar valor para essa pessoa. Mas, se você quer fazer isso, precisa saber o que ela valoriza. Se não sabe o que é valioso para ela, não tem como revelar esse valor.